Quem aí é imune ao medo? Medo de altura, medo de barata, medo de falar em público, medo de gravar vídeo. Quem nunca? Eu mesmo tinha medo de gravar vídeo. Mano. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Mas o medo, ou melhor, a fobia, ela pode parecer muito engraçada para quem vê de fora, mas ela é um verdadeiro tormento para quem vive. E é sempre a mesma história. Ai, mas você tem medo de falar em público? São só pessoas igual a você, né? Ai, mas você tem medo de barata? Você acha o quê? Que ela vai comer a sua cabeça? Você tem medo de lagartixa? O que você acha? Ela vai arrancar o seu braço? E é claro que quem tem medo de barata, de lagartixa, medo de falar em público, sabe que não vai ser atacado. Sabe, mas isso é uma coisa. Primeiro eu vou começar explicando o que é fobia. Fobia é um medo super power, turbo, que domina tudo. E isso acontece porque esse medo, essa reação, porque a gente tem no nosso cérebro uma parte que chama amígdala, que não é essa daqui, gente. Não é amígdala, é a amígdala cerebral. Ela é responsável pelas nossas reações. Só que o problema é que às vezes ela exagera um pouco. Sabe assim, aquela mãe que super protetora, ela age exatamente dessa forma. Ela exagera na reação. E aquilo fica super sensível. E cada vez que você enfrenta esse medo, que está correlacionado a uma emoção, a sua amígdala vai ficando potencialmente mais sensível. Por exemplo, às vezes a pessoa nem viaja porque ela sabe que naquele lugar pode ter lagartixa. Aquela pessoa nem vai para determinada empresa porque naquela empresa tem a tradição de haver apresentações públicas à tarde. Todo dia um é escolhido. E vai que aquele dia é escolhido e a pessoa perde uma oportunidade de trabalho. E essa fobia, ela vai crescendo e tomando conta da sua vida e vai te dominando. E você não domina mais aquele medo. É aquele medo que te domina. Como eu disse, pode parecer muito engraçado, né? Mas não tem graça nenhuma. E eu vou contar a história de uma pessoa que superou a fobia, a minha história. Eu sou uma pessoa que faço trilhas. Ai, Cíntia, você gosta de fazer trilhas? Da trilha propriamente, não, mas eu gosto muito de cachoeiras, eu gosto muito de praia vazia. E normalmente, no fim das trilhas, estão as cachoeiras e as praias mais vazias. Então, as praias mais desertas, mais naturais. E eu gosto muito disso. Então, o preço a pagar é fazer uma trilha. Tinha uma trilha em especial que eu queria muito fazer, todo mundo falava que era muito difícil e tal. Essa trilha eu fui para fazê-la, e era janeiro de 2019, já era hipnoterapeuta, gente. Não pudemos fazer porque choveu, e era muito escorregadia, era muito íngreme, muito tudo. Ok. Vamos voltar para fazer, ainda vamos voltar para fazer. E em dezembro nós decidimos ir e íamos passar o ano novo lá, passar mais dias e tal. E foi incrível, teve sol todos os dias, foi perfeito. E eu tinha me preparado fisicamente, porque o meu medo lá atrás era, será que eu consigo? Será que eu não vou desistir no meio da trilha? Né? Como que você desiste no meio? Você já deu metade, daí você volta a metade. Eu tinha esse medo. O que ninguém me falou é que no final da trilha, para chegar na cachoeira que eu queria tanto conhecer, que é uma cachoeira linda, de frente para o mar, tinha uma descida de pedras. E naquele dia, eu que já tinha um certo medo de altura, e aliás nem é medo de altura, gente, é pânico de cair, né? Eu tinha uma fobia de cair, não era de altura, tanto que eu sempre fiquei no alto de prédio, eu moro no 13º andar, se eu fosse uma pessoa com pânico de altura, eu não ficaria. Então meu pânico era de cair, quando eu tinha que saltar algumas pedras. E gente, quem disse que eu saltei? E eu, com todo o meu conhecimento de terapeuta, de hipnoterapia, de hipnose, eu olhava para a cachoeira do meu lado e eu não conseguia me mover. E o coração saindo pelo peito, assim, muito desesperada.
Fiquei muito desesperada, eu não conseguia. E eu olhava para aquela cachoeira e falava, meu Deus, isso é lugar desse copo transbordar, que é sempre a metáfora que eu uso, falando do copo que transborda, que é o copo emocional que transborda. Pois é, o meu transbordou naquele minuto, né, em frente a uma cachoeira que eu tinha sonho de conhecer e que eu não conseguia descer para chegar na piscina natural que tinha lá embaixo. Em trilhas, normalmente são pessoas muito especiais que fazem, então assim, normalmente as pessoas são muito colaborativas, elas ajudam muito, e eu fui imensamente ajudada por pessoas desconhecidas, às quais eu sou muito grata, e eu consegui fazer aquela descida graças à ajuda de, sei lá, umas 6 pessoas. E eu desci, e lá embaixo eu chorei. Eu chorei de medo, eu chorei de incapacidade e eu falei para minha amiga naquele dia, eu nunca mais vou passar por isso. E ela entendeu naquele momento que eu estava dizendo que eu nunca mais ia voltar lá. Não era isso que eu estava querendo dizer. Mas quando eu voltei, a primeira pessoa que eu procurei foi meu amigo para fazer o meu processo de hipnose. E nós descobrimos a raiz daquele medo de cair, né? Criancinha, eu caí da cama algumas vezes, eu passei do berço para a cama de forma meio precoce. Antigamente as coisas eram mais, eram diferentes, eu não tinha um cercadinho para mim. Caí da cama algumas vezes, uma vez eu caí de um beliche. Então, assim, eu tive algumas quedas, ainda muito criança. Para piorar, minha mãe me contava uma história terrível. Ela vivia na fazenda e ela escalou uma mangueira, né, uma árvore de mangas, para pegar mangas no alto. Aquela árvore se partiu e ela caiu de costas no chão, de uma altura gigante, ao lado de uma pedra de amolar. Né? Para quem conhece fazenda, sabe que tem essas pedras. E se ela tivesse caído um pouco para cá, né, ou um pouco para lá, minha mãe teria morrido. E ela sempre reforçava aquilo como forma de manter eu e minhas irmãs com medo e que a gente não escalasse nunca, para que aquilo nunca acontecesse com a gente. Esses eventos ficaram na minha memória e a partir daí eu desenvolvi essa fobia, esse pânico. Não necessariamente de uma coisa que eu passei, mas de uma coisa que me foi ensinada por uma figura de autoridade muito forte, que eu confio muito, que é minha mãe. Então, às vezes a gente está preso num ciclo que nem é nosso, mas a gente está lá. Então, eu gosto de cachoeiras e eu gosto de ser livre. E aquela fobia, ela me prendia. Eu não sei qual é a sua fobia, mas eu sei que ela te prende e ela te incapacita de várias coisas que talvez você queira fazer. Talvez te separa do emprego que você quer. Talvez te separa de ir no lugar incrível que você quer conhecer. Então, não permita, se liberte, funciona. Eu tenho um exemplo disso na minha vida. E não importa o quanto você tenha de conhecimento. Eu sou terapeuta. Teoricamente, as pessoas têm a impressão de que a gente é, nossa, perfeito, a gente paira sobre a nuvem. E não, a gente tem os nossos problemas também. E todo mundo está sujeito a ter um copo transbordando em qualquer momento. Quando você menos espera, ele surge. E o segredo é vai lá, olha para aquilo e trata, se liberta. Né? Essas coisas existem ferramentas para isso. Então não fica dentro desse cercadinho. Né? A fobia te bota dentro de um cercadinho. Né? E você é bem maior do que isso, bem maior do que esse cercado que está te limitando. Gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Hoje você já deve ter dado umas risadas comigo, com a minha história. Compartilha. Talvez seja você a pessoa que tem a fobia. Me fala que fobia que você tem aí, me conta. Eu sei que todo mundo tem alguma. Né? Me conta suas histórias, vou gostar muito de saber. Me segue nas redes sociais. Dá um like, não esquece. Não vai embora do vídeo sem dar um like. Faz meu canalzinho crescer, né? Aí o YouTube joga meu vídeo mais longe, vai chegar para mais gente. Eu vou ser muito grata a você. E eu espero que você tenha uma linda vida.